Salmo 126, do verso 1 ao verso 6, que nos diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. E até nas outras nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por este povo. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Senhor, restaura-nos como o Senhor enche os ribeiros do Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, hão de colher. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus feixes. E você diz um amém. Igreja do Senhor, todos nós sabemos que o livro dos Salmos é o livro mais extenso da Bíblia. São 150 canções, escritas em um período de aproximadamente 1000 anos. Isso porque nós temos dentro destes salmos, os salmos de número 90, que foi escrito por Moisés. Moisés que viveu 1500 anos antes de Cristo. Dentro desse conjunto de salmos também, nós temos os salmos pós-cativeiro babilônico. Salmos cantados após o exílio, no 5º século antes de Cristo. São vários os autores: Etã, Salomão, Moisés, Davi, os filhos de Coré. São salmos inspirados por Deus em momentos de dificuldade. Aqui nós temos salmos imprecatórios, salmos messiânicos, salmos de luta, salmos de luto, salmos de sofrimento, salmos de impenitência. Vários tipos de canções dentro de vários contextos, dentro de várias situações completamente diferentes uma das outras. E dentro de tudo isso nós temos o Salmo 126. O Salmo 126 ele está introduzido em um pequeno compêndio que nós chamamos ou conhecemos de Salmos dos Degraus. É o Salmo de número 120 ao 134, que eram as canções das peregrinações, as canções entoadas em festas festivas em Jerusalém, e muitas delas eram canções de lembrança. E o Salmo 126 está introduzido nesse compêndio. É interessante que o Salmo 126 ele pode ser subdividido em 3 partes. A primeira parte é do verso 1 ao verso 3, que isso se trata do passado. São lembranças cantadas que o salmista está fazendo menção. O verso de número 4 já se trata de outro tempo, porque o verbo colocado aqui, como a maneira como o salmista canta, não é mais passado. O verso 4 já é sobre presente, já é outro tempo. E a terceira parte, ou divisão do Salmo 126, já é a respeito do futuro. O verso 5 e o verso 6, quando o salmista canta dizendo que na colheita daquele que chora, vai ter resultado com alegria futuramente. Então nós estamos dentro de uma canção subdividida em 3 tempos: passado, presente e futuro. Eu vou dizer 1, 2, 3 e você vai verbalizar em alto e bom som, para que você não se esqueça dessa palavra: passado, presente e futuro. 1, 2, 3. A respeito do passado, o verso 1, o salmista começa a canção dizendo: quando o Senhor nos trouxe de volta. Nos trouxe de volta a Sião, estávamos tão felizes que o sentimento era como aqueles que sonham. Só que aí quando nós lemos essa primeira parte do verso, nós nos perguntamos: o Senhor está trazendo de volta de que lugar? Qual é o lugar que o salmista está trazendo a lembrança?
que o Senhor trouxe como retorno para Sião. O pano de fundo, o contexto do Salmo 126 é o cativeiro babilônico. No ano de 606, o Senhor levanta a Babilônia, um império poderoso, e acontece o primeiro cerco contra Jerusalém no ano de 606 a.C. O Senhor havia usado profetas para falarem sobre isso. Só que o povo não ligou para profeta nenhum. O Senhor havia levantado homens como Isaías, como Jeremias, para anunciar as coisas futuras, mas o povo não quis escutar. Então o opressor chega, conforme os profetas haviam predito, conforme a mensagem desacreditada e deixada de lado por muitos, por ser uma loucura, por não pertencer a um plano, a um script do povo com as suas próprias vidas. Chega o ano de 606 a.C., a Babilônia faz o primeiro cerco contra Jerusalém. Ano de 596, surge a Babilônia mais uma vez cercando Jerusalém. No ano de 586 a.C., no terceiro cerco babilônico, Nabucodonosor agora invade Jerusalém, ateia fogo no templo, pega os utensílios sagrados, derruba muro, derruba porta. Os historiadores dizem que as crianças e os velhos, as crianças de colo eram pisadas como lama. A cidade está um caos, é guerra para todo lado, todos estão morrendo ao fio da espada, não há quem sobreviva, e quem ficou no caos é tido como pobre e coitado. O profeta Jeremias vai descrever esta situação, porque ele mesmo, como profeta, foi uma testemunha ocular destes fatos. Jeremias vai dizer no livro de Lamentações que mais felizes eram aqueles que morreram pela espada do que aqueles que estão morrendo pela fome agora na desolação de Jerusalém. Nós estamos diante de uma catástrofe, mas ninguém ali foi pego de surpresa não, igreja, porque a palavra foi anunciada, a palavra do juízo foi pregada. Só que quando o profeta libera a palavra que não é aceita pelo povo, o povo faz como que não sabe. E nós estamos vivendo dias onde ainda tem profetas falando sobre a verdade, mas tem gente desacreditando da palavra da boca do profeta. Só que eu vim dizer para você que a mensagem dos últimos dias não é sobre um cativeiro babilônico como aconteceu no Reino Sul. Eu vim dizer para você que as mensagens dos últimos dias não é sobre um cativeiro assírio como aconteceu no Reino do Norte, Israel. A mensagem dos últimos dias para a igreja é que Jesus Cristo está voltando, e essa é a maior promessa que nós aguardamos. A quem pregue a verdade ainda anunciando sobre a volta de Cristo. E a minha pergunta nessa noite é: quem acredita na maior profecia de todos os tempos a respeito do arrebatamento da igreja? Levanta a mão para adorar. Ela show-me-esse. Igreja, a situação agora está um caos. Passa-se 70 anos. O mesmo profeta Jeremias, testemunha ocular dos fatos, falou sobre o opressor, mas ele também fala sobre a liberdade. Ele apresenta um Deus que faz a ferida por justiça e por amor, mas ele também apresenta um Deus que tem a hora certa de curar a ferida que ele mesmo fez. Jeremias vai dizer que os grilhões da Babilônia são despedaçados, que um escolhido será levantado, e foi levantado Ciro, para trazer a liberdade aos cativos, e finalmente os 70 anos se cumprem. Quando os 70 anos se cumprem, o povo agora estava finalmente, mesmo com deportações um pouco distantes uma das outras, o povo agora finalmente estava retornando para Sião. É por isso que o salmista canta dizendo que quando o Senhor nos trouxe de volta,
Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer agora dentro desse verso. O salmista não está dizendo que quem trouxe de volta foi Zorobabel. O salmista não está dizendo que quem trouxe de volta foi algum comando de Neemias. O salmista não está dizendo que quem trouxe de volta foi a liberdade pelo rei Ciro. O salmista está dizendo que quem trouxe de volta após 70 anos foi o Senhor. Porque o mesmo Deus que leva é o mesmo Deus que traz. O mesmo Deus que coloca um começo em um cativeiro é o mesmo Deus que já tem o tempo para o final dele. Eu quero liberar esta palavra viva e eficaz, conforme o autor de Hebreus no capítulo 4, versículo 12 diz: viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e só essa palavra é apta para discernir sentimentos e intenções do coração. É essa palavra viva que eu vim liberar sobre a tua história nessa noite de domingo. O mesmo Deus que permitiu você entrar é o mesmo Deus que já tem a hora certa para você sair. O mesmo Deus que está permitindo a dor é o mesmo Deus que já tem a hora certa para te tirar desse processo. É Ele que leva, mas também é Ele que traz. Quando o Senhor nos trouxe de volta, Ele leva, mas Ele traz. De volta a Sião. Estávamos como quem? Jerusalém ficou 142 anos debaixo de escombro. Até que no ano de 444 a.C. surge Neemias. Neemias o restaurador. Neemias possuidor de cartas de acesso. Neemias que sabe agir após 4 meses de uma oração constante. É só no tempo de Neemias, igreja, que as obras, os escombros, as ruínas começam a ganhar forma de lar, de pátria, de templo, de vida como antes. Só que o salmista está dizendo que o Senhor trouxe de volta a Sião, e eles estavam como aqueles que sonhavam. O sonhar dentro deste verso está atrelaçado a um sentimento de realização tão acima do esperado, que eles estão comparando a realidade deles com uma fantasia. Só pode ser uma fantasia finalmente nós estarmos livres. Só que eu preciso que você entenda que o povo não está voltando para um lugar reedificado, com um templo já de pé, com os muros já levantados. O povo está voltando para reconstruir o que a Babilônia desmoronou. E eles estão como os que sonham dentro de um cenário de escombros. Como? Como os sonhadores conseguem sonhar em cenários de escombro? É só para quem está debaixo de palavra de Deus. Deus tomou a boca dos profetas, muitos contemporâneos dentro do cenário do cativeiro babilônico, profetas que falaram sobre uma futura restauração de Jerusalém, profetas que falaram que o Senhor seria como um grande pastor, cuja sua voz atrairia novamente todas as ovelhas desraigadas pelos montes, por causa da fúria do seu opressor. Nós estamos falando, igreja, que ainda que o povo estava no meio dos escombros, o salmista está dizendo que eles ainda assim estavam como aqueles que sonham. É isso que muita gente não entende ao meu respeito e ao teu respeito. Olha para o nosso cenário, olha para a circunstância, olha para a casa, para a família, para o negócio, olha para tudo o que está acontecendo nos últimos tempos com você. O que vê é caos, o que vê é porta fechada, o que vê é escassez,
fez, mas você ainda está com um sentimento de satisfação, está contrariando expectativas, porque está debaixo de palavra que vem de Deus. E quem está debaixo de palavra pode estar até no escombro, mas acredita que do escombro vai vir a maior história já vista. É por isso que o profeta Ageu, diante da oposição dos samaritanos, ele vai dizer ao povo com muita veemência: vocês se preocupam agora com as suas casas, com a tapeçaria das suas casas, com as almofadas das suas casas, enquanto o templo está esquecido. Cadê os debaixo da promessa e da palavra? Digo a vocês, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e sobre este lugar trarei a paz. Você não pode desanimar. Por quê, Carol? Porque você está debaixo de uma palavra. Agora é escombro, mas espera para ver o que Deus vai fazer. Sabe o que eu acabei de falar aqui sobre o profeta Ageu? Além da obra estar parada por oposição de samaritanos, embargos políticos, alianças erradas, o povo estava olhando para o templo atual e estava dizendo: não é igual de Salomão, a gente não quer. A gente não quer. Porque de Salomão era mais bonito, Salomão era maior, Salomão tinha ouro, e isso e aquilo outro. Esse aqui, nada. Aí o Senhor vai tomar a boca do profeta e vai dizer o quê? Minha é a prata e meu é o ouro. Estão se lembrando de coisas passadas, porque a glória dessa casa aí, ó, que vocês pararam de trabalhar, será maior do que a primeira. Igreja, não dá para desanimarmos, porque estamos debaixo de palavra. É por isso que a igreja avança, a obra avança, a tua casa avança, você avança, contrariando muita gente. Está no escombro, mas está dizendo: estou como quem sonha. Está no escombro, mas está dizendo: estou como aquele que sonha. Não está vendo saída, mas está dizendo: estou como aquele que sonha. Por quê, Carol? Porque está debaixo de palavra. Logo mais essa situação vai mudar e você vai cantar o hino da vitória. Como que sonha no meio de um cenário completamente desfavorável? Aí entra o verso 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de expressões de alegria, e até nas outras nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Se for possível, abra novamente a sua Bíblia, ou se ela está aberta, vai até o Salmo 137, por favor. O Salmo 137... é uma referência do verso 2 do Salmo 126. Porque no Salmo 137 nós vamos ter o oposto do que o salmista está dizendo no Salmo 126, verso 2. No Salmo 126, verso 2, o salmista está dizendo que o povo está cantando e se alegrando, que a boca se encheu de riso e a língua de cânticos. Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia nós nos sentávamos e chorávamos. Com o quê? Saudades de Sião. Ali no salgueiro nós pendurávamos as nossas harpas, ali os nossos captores ou os nossos opressores pediam-nos canções. Eles exigiam que nós cantássemos canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor em uma terra que não era nossa? Que a minha mão direita dê fim, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a minha língua se grude ao céu da minha boca, se eu não me lembrar de ti, ó Jerusalém. E não considerar que Jerusalém é a minha maior alegria. Você está vendo um contraste? O 137 é sobre o ato do cativeiro. O choro do cativeiro, lamentação do cativeiro, não tem motivo para cantar, não tem motivo para se alegrar. Instrumento musical está pendurado em salgueiro, porque não tem canções de alegria de Jerusalém. Aí entra o Salmo 126, do verso 1 ao verso 3, que não é sobre o ato, mas é sobre uma lembrança. O salmista estava lembrando sobre o passado, e lembrando sobre o passado, ele vai dizer: agora a nossa boca se encheu de
riso. Ou seja, passado chorava às margens do rio, mas agora estou rindo porque estou pisando em Sião. O Senhor falou para mim que Ele mudará o estado de espírito de algumas pessoas aqui neste culto. Pode se desacostumar com este cenário, se desacostume desse choro, deste pranto, desta dor, porque o teu passado pode ser de choro, mas o teu agora vai ser de canção e de alegria. Deus vai encher a tua boca de motivo para cantar. Aleluia, aleluia. Até nas outras nações, até onde, igreja? Deus é Deus, ou não é? Deus é Deus. Você acha que as outras nações não olhavam para o cenário do cativeiro e pensavam mal do povo de Jerusalém? Você acha que a conversa entre outras nações era favorável a respeito do povo? Que Deus é esse? Como este povo serve a um único Deus, que permite cativeiro, permite opressor, que entra, arrasa, destrói casa, destrói moradia, destrói religião, destrói templo, destrói tudo. As conversas das outras nações não são favoráveis, mas até isso Deus muda. Primeiro o Senhor me faz voltar, depois o Senhor me faz cantar, e depois o Senhor muda a conversa espalhada. Aleluia. Tem gente acostumada em nos ver na pior, conhecida pelo problema, conhecido pela dor, pelo negócio que não prospera, pela família que não vai para frente, pela crise do casamento, pelo filho que dá trabalho, pela filha que dá dor de cabeça. Só que o Senhor está dizendo nessa noite, até as outras nações vão ter que mudar essa conversa. Porque o que eu vou fazer na tua casa, na tua vida, não é só para mudar o cenário dentro não, mas é para alcançar o cenário de fora também. Tem alguém recebendo essa palavra para adorar o Deus dessa palavra? Verso 3 para a gente terminar a primeira parte. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. A minha versão é NVI. Eu gosto da NVI dentro desse Salmo 126. Porque tem esse sim na frente. Sim, grandes coisas. O que é isso, Carol? Concordância. Concordando com o que as outras pessoas estão dizendo ao nosso respeito. Sabe quando o sim da satisfação sai dos nossos lábios? E finalmente a gente assume uma história que verdadeiramente é nossa. Não tem mais que se autodefender. Não tem que se autojustificar. Não tem que ficar preocupado com isso ou com aquilo outro. O sim da satisfação está saindo. Agora a gente concorda com eles. Porque até antes, há um tempo atrás, a gente tinha que ficar discordando. Não, o Senhor não é assim. Não, o cativeiro é por isso. Não, a gente está passando por isso por causa de pecado. Não, a gente está passando por isso por causa de justiça. Só que agora estão dizendo nas outras nações que coisa grande está fazendo o Senhor. Agora o sim da satisfação está saindo. Sim. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. O mesmo Deus que leva é o mesmo Deus que traz. E o mesmo Deus que muda o meu estado de espírito, de tristeza para alegria, é o mesmo Deus que fará a palavra de satisfação sair dos nossos lábios. Você vai viver uma história de milagre e vai falar com a tua boca: esse é o tempo que o Senhor preparou. Ah, que palavra gloriosa é essa! Você vai dizer: agora é o que o Senhor está fazendo, não é outra coisa se não for a obra do Senhor. Verso 1 ao 3, passado. Verso 4, presente. Verso 4 nos diz assim: restaura-nos, Senhor, presente. Clamor, presente. Pedido,
presente. Restaura-nos agora, como o Senhor fizeste nos leitos do deserto de Neguebe. Dentro da geografia bíblica, igreja, o deserto de Neguebe, ele faz parte do maior deserto, que é o deserto da Judeia, a parte sul de Jerusalém. Deserto gigantesco. Só que a diferença do deserto de Neguebe não é que é uma areia fina como o deserto de Saara. Aquela areia fina que parece até mesmo farinha. É um deserto composto por rocha, uma areia mais sólida, montanhas, valados. Só que uma curiosidade acontece nesse deserto gigantesco. 11 meses é sol para cada um. Quente. Quente. Terrível. Só que um único mês são chuvas inesperadas que vêm como torrentes. De repente começa a chover em um único mês. Se abrem então leitos de águas por causa dessa torrente no meio do deserto. E tudo que era insípido, tudo que era seco, tudo que não prestava, ganha vida. A comparação do clamor do salmista, do pedido do salmista sobre restauração, é ele dizendo, assim como acontece, de maneira inesperada, quando uma torrente de água vem como chuva e inunda um deserto, nos restaura, Senhor, para que no lugar da morte haja vida, para que no lugar da sequidão haja provisão. É essa a nossa oração, igreja, para que o Senhor nos restaure, a fim de que a gente viva em cenários dificultosos a provisão poderosa do nosso Deus. Restaura-nos, ó Senhor, assim como o Senhor faz. Nós precisamos ter o hábito de diariamente, de maneira cotidiana, orar por restauração. Pelo reino, pela igreja, pela obra, pela casa, pela família, pelo ministério. Constantemente esse tem que ser o nosso clamor para o presente, assim como o salmista. Restaura-nos, como o Senhor faz de maneira inesperada no Neguebe. Quando todo mundo pensa vai ficar seco, de repente chega a chuva, arma um leito no meio do deserto, um ermo no meio do deserto, e o que era árido, de repente ganha vida. Versos 5 e 6, falamos sobre passado, falamos sobre presente, agora nós estamos falando sobre futuro. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Igreja, as lágrimas são o prelúdio de uma grande colheita. Eu sinto lhe dizer isso, mas o chorar faz parte. Faz parte. O semear faz parte. Chorando, sofrendo, pranteando. O reino não é esse ato romântico que, de maneira equivocada, algumas pessoas têm apresentado por aí. Romantizando o reino, de que tudo é muito fácil, de que tudo é às mil maravilhas. É claro que nós já não temos mais um peso de condenação sobre nós, porque Jesus Cristo levou tudo isso na cruz do Calvário. O que estava imposto sobre a nossa vida como dívida, a cruz já resolveu. Só que eu preciso lhe dizer a verdade aqui. Somos lavados, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, felizes por termos o nosso nome escrito no livro da vida, pertencentes ao reino, ao corpo de Cristo, mas nem tudo é às mil maravilhas. Muitas vezes vamos semear chorando, só que dentro do contexto bíblico, nunca houve um homem de Deus que semeou na direção do Senhor e ficou sem colher. Falando aqui, no sentido rural mesmo, a questão do agricultor.
O agricultor pode ter a semente, pode ter um ensido, pode ter um maior trator, pode ter tecnologia, isso, aquilo, outro, e tem isso e aquilo. Mas o agricultor não sabe, igreja, se a semente que ele está plantando vai frutificar. Ele só arrisca. Ele pode ter o melhor equipamento, o melhor ensido, o melhor fertilizante, isso, coloca a sombra e rega e faz, mas ele não sabe se aquela semente vai dar certo. Só que isso é coisa natural, eu estou falando sobre coisa sobrenatural. Cuja a Bíblia vai dizer no capítulo 26, o livro do Gênesis, que Isaac plantava uma única semente, daquela única semente ele colhia 100 vezes mais. Porque, igreja, uma coisa é semear sem uma palavra de respaldo. Outra é você semear chorando debaixo de uma palavra que o Senhor te liberou. O céu está falando para mim e para você nessa noite. Se você conhece a semente que eu coloquei na tua vida e você a semeia, mesmo chorando, mesmo sofrendo, não tema a tua colheita, porque vai ser maior do que você imagina. A semente sai da nossa mão, mas o efeito não sai da nossa vida. A colheita que está chegando para os fiéis, para os justos, para aqueles que perseveraram no meio do processo, no meio da dor, plantando e chorando, o Senhor está dizendo, essa colheita vai te marcar, e você vai dizer, eu não imaginava, porque isso aqui só pode ser obra do meu Deus, e vai ser obra do teu Deus. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Só para a gente fechar o verso 5 aqui, para a gente ir para o 6. Esse aqui é um recado para você que fica de olho na colheita alheia. Tá? Por que ela está colhendo? Por que ele está vivendo? Por que está acontecendo isso lá? Por que a família está vivendo isso? Quando a gente não sabe o que a pessoa levou para plantar, a gente não tem que se intrometer no que ela está colhendo. Se está colhendo isso, é porque plantou para ter isso. E a ordem de Deus é completamente oposta à ordem natural. Por quê, Carol? Porque está plantando chorando, mas está colhendo só? Lembra o que eu falei para você quase agora? Que o agricultor não sabe se aquela semente que ele planta vai vingar? Pois com Deus, o salmista está dizendo que é diferente. Você pode até plantar na dúvida, mas vai colher na certeza. Certeza do quê? Do Deus que você serve, que quando manda faz, que quando fala faz, que quando promete faz. Esse é o Deus da igreja. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, verso 6. Andando e chorando. A semeadura, igreja, é dinâmica. Tu tem que se mover. Anda, caminha, faz por onde. Tem gente que, se for necessário, pega a semente dele, coloca na mão de outro para outro plantar e ele fica lá no vidão. A semente é tua, o sonho é teu, a casa é tua, o ministério é seu. O casamento, a família, pertence a você. Então você tem que tomar posse e dizer, eu caminho chorando, mas eu não largo a semente. Porque olha o que o salmista está dizendo, aquele que sai chorando, ou seja, ele está se movimentando, sim ou não? Está chorando, mas está andando. Chorando, mas está... Porque as nossas aflições não podem paralisar a nossa caminhada, igreja. Não é esse o questionamento de Faraó em Êxodo 2? Em Êxodo capítulo 1 também? Porque que quanto mais ele oprimia o povo, mais o povo se multiplicava.
Oprimidos, mas andando. Chorando, mas andando. Sofrendo, mas andando. No processo, mas andando. Diagnóstico contrário, mas andando. Casamento em crise, andando. Problema no negócio, andando. A ordem de Deus nessa noite é: agarra a tua semente, engole o teu choro e continua caminhando. Está andando, está chorando, mas está lançando semente. Se o salmista está dizendo que está lançando a semente, é porque ele está de posse da semente. As aflições não paralisam aqueles que têm certeza do que carregam. Vou repetir, tá? As aflições não paralisam aqueles que têm certeza do que carregam. Você tem certeza sobre as promessas de Deus sobre a tua vida? Você tem a certeza sobre as promessas de Deus a respeito da tua casa? Se você está levantando a tua mão dizendo: eu tenho, Carol, então eu vou fazer essa pergunta para você. Por quê? Tendo a certeza da semente que você carrega, por que essas aflições estão sendo maior do que a tua confiança no Deus que te prometeu? Eu sei a semente que eu tenho, eu sei o que eu tenho em mãos. Vou parar? Não, vou lançar. Lança. Igreja, lança. Não retém a semente, deixa fluir, lança. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, ele voltará com cantos de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Olha aqui, ele vai chorando e andando com semente, mas como é que ele volta? Volta sorrindo e cantando, de mão vazia. Esquece semente, semente já virou feixe. Porque o jeito que eu venho não é o mesmo que eu volto. Isso aqui não é uma reunião qualquer. Isso aqui não é uma social, igreja. Isso aqui é culto prestado ao Deus vivo. Estamos adorando aquele que abriu o mar vermelho. Estamos adorando aquele que com os gritos derrubou muralhas. Estamos adorando aquele que fez o Jordão, na alta do Jordão, tempo da primavera, ficar com um caminho em seco para que o povo atravessasse em seco para o outro lado. É este Deus que nós estamos adorando nessa noite. Um Deus que é, um Deus que faz, que era, que é e que será eternamente. É este Deus. Então, se nós estamos aqui adorando a um Deus vivo, você pode ter certeza que talvez você veio chorando, carregando uma semente, mas se prepara para voltar com resultado na tua mão. Veio de um jeito, mas pelo poder da palavra vai voltar de outro. Se coloca de pé que eu vou orar por você. Como é que você veio? Carol, eu vim cansada, mas veio com a semente. Como é que você veio? Carol, eu vim um pouco triste, mas você veio com a semente. Como é que você veio? Carol, eu vim um pouco desacreditado, mas veio com a semente. Você está preparada para voltar com resultado? Esse é o Deus de já. É o Deus que a gente serve. Eu gosto tanto de pensar, igreja, que no mesmo dia que Davi acordou como um simples pastor de ovelhas, naquele mesmo dia ele foi dormir ungido a futuro rei de Israel. Não é só mais um domingo, pode ser o domingo do teu milagre. Não é só mais um culto, não é só mais uma palavra, pode ser a palavra do teu resultado. Você tem fé para isso, minha irmã? Você tem fé para isso, meu irmão? Você sabe qual é a semente que você tem carregado? Aí no seu lugar eu quero que você faça assim com as suas mãos.
Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, a palavra viva foi anunciada neste altar. A palavra poderosa, a palavra eficaz, a palavra que penetra, a palavra que vivifica, a palavra que complementa, a palavra que cura. Essa palavra, como nós amamos a tua palavra. Essa palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Essa palavra que traz alívio e refrigério à alma aflita e ao coração cansado. O Senhor é conhecedor de como cada filho teu e filha tua chegou neste lugar. E quantos estão ouvindo esta palavra em seus lares, em seus trabalhos, no trânsito. Onde esta palavra estiver chegando, Senhor, onde esta oração estiver chegando em teu nome, que o teu poder chegue também. Muitos chegaram aqui com posse de sementes, chorando, cansados e cansadas, mas carregando sementes, carregando promessas, carregando sonhos. Só que o jeito que nós viemos não é o mesmo que nós vamos voltar. Esta semana será semana de resposta. Essa semana será semana de boas novas. Será semana de milagre pela palavra. Será semana de evidência pela palavra, porque se a palavra não fizer, ninguém pode fazer. Eu peço a ti, Pai, coloca, Senhor, coloca esta palavra viva, introduz essa palavra na alma e na mente dos teus filhos, que essa palavra continue ecoando, que ela fale mais alto do que o medo, que ela fale mais alto do que a dúvida. Fortaleça os teus filhos mediante essa palavra, Senhor, refrigera a alma dos teus filhos mediante essa palavra, e que hoje a gente saia deste culto desta reunião não mais com uma semente, mas com o resultado, com um feixe nas nossas mãos. Coloca, Senhor, este canto de alegria neste lábio. Faça o teu filho e a tua filha cantar a tua grandeza. É isso que eu peço a ti com a tua igreja, em teu nome, Jesus. E você diz um amém. Repita assim comigo: hoje eu volto com o meu resultado pelo poder da palavra. Guarde essa palavra no seu coração.